Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais um webinar promovido pela SafeTech para todos os nossos clientes aqui representados. Desde já quero dar boas-vindas a todos vocês. É um prazer enorme estar mais uma vez como speaker desse momento. Eu sou o Taumi Silva, sucesso do cliente aqui na SafeTech. E vocês, nossos clientes, sejam todos muito bem-vindos a esse momento, tá? Algumas instruções antes de começar. Todas as perguntas podem ser feitas aqui no chat e nós iremos responder, assim como também as perguntas que foram feitas anteriormente durante o preenchimento do formulário. Hoje, além do bem conhecido por vocês, o Marcos Oliveira, estamos também com o Edson, especialista Gemini, e o Marcos Oliveira, que alguns de vocês já tiveram a honra de fazer treinamentos, não apenas de Gemini, como outros treinamentos também. Então, eu já vou passar para o Edson para iniciarmos essa apresentação. Gostaria de pedir para que vocês permanecessem até o final, porque aqueles que permanecerem até o final estarão concorrendo a alguns prêmios no sorteio que nós iremos fazer. Ah, Talmi, mas eu não vi você fazendo sorteio, mas não se preocupa, justamente por utilizar as ferramentas do Google Workspace, nós saberemos quem ficou até o final e assim concorrerão a alguns prêmios, a um sorteio que nós iremos fazer logo após a apresentação, tá? Então, Anderson, fica à vontade, meu amigo. Sei que nós temos muito que aprender hoje, então já pode iniciar essa apresentação. Obrigado, Talmi. Boa tarde. Acredito que alguns rostos aqui eu já conheço, né? Algumas pessoas eu já conheço aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela. A gente vai dar um overview aí da ferramenta, né? Do Gemini, ou Gemini, que o pessoal tanto chama aqui. Né? Todos os dois também estão certos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto. Vocês vão ter aí praticamente uma aula prática, né? Do que vocês vão ter dentro do Gemini. Independente do tipo de licença, a gente vai ver que existem algumas limitações nessas licenças, né? Seja Business Starter, Enterprise Starter, ou Business Standard, Enterprise Standard, ou a Business Plus com a Enterprise Plus também, certo? A gente vai ver aqui algumas limitações, e caso no final vocês tenham alguma dúvida, né? Ó, Wenson, ou Talmi, time de sucesso cliente, eu queria saber como é que a gente faz para ver um upgrade para a próxima licença, para outra licença. A gente tem um time aqui comercial, né, que já atende vocês, com certeza vocês já conhecem, né, que vai poder dar esse suporte maior na parte comercial, tá bom? Então, eu vou dar início aqui a essa introdução, para que Marcos Oliveira, né, na prática aí, mostre para vocês como é que está funcionando esse Gemini aí, tão famoso, né, inteligência artificial do Google, que já está integrado, né, agora recentemente, a partir de fevereiro, foi integrado no ambiente de vocês do Workspace, tá bom? Então, vou trazer alguns dados aqui para vocês, né, um dado recente também, né, que quase 60% das grandes empresas no Brasil já utilizam a inteligência artificial. Então, eu acredito que na sua empresa também. Alguém já usa a inteligência artificial, seja ela integrada lá no Google ou ela de forma pessoal. E eu vou dizer para vocês aqui quais são os riscos também, né, que se tem em relação a utilizar uma inteligência artificial que seja gratuita, que não esteja ali dentro do âmbito corporativo, né? Então, esse dado é bastante importante, porque essa mesma fonte diz que 79% eles pretendem estender essa usabilidade para outras áreas dentro da empresa. Então, vocês sabem que a inteligência artificial ela já não é algo do futuro, é algo presente já, que já acontece. Então, alguém já utiliza, seja lá qual for a inteligência artificial, ela já está sendo usada, e como ela vai estar sendo utilizada é o grande ponto, é a chave aí principal, no que traz aí no quesito segurança e governança, tá bem? Então, a Deloitte, né, ouviu executivos, conselheiros de várias empresas aí com grandes receitas, né? Então, 44% do setor administrativo já utilizam. A inteligência artificial, ela é utilizada 43% para apoio à tomada de decisão. Isso é bastante importante, por quê? Porque a gente tem a inteligência artificial, né, a gente tem o Gemini aí
como um apoio, né, uma ferramenta de apoio, tá certo? Ela não é algo que se executa, algo que tenha um resultado final positivo, né? Então, ela vai servir ali de apoio para a tomada de decisão, para uma análise de documento, análise de informações no geral, tá? Então, 39% já atinge ali, né, a parte de atendimento ao público, ao cliente, 32% na área de TI, né, voltado para Big Data, e até mesmo desenvolvimento de software. E de desenvolvimento de software e TI, lembrando que hoje a gente vai ver Gemini na prática dentro do Workspace, mas o Gemini ele também está dentro do GCP, que é o Google Cloud. Então, a gente tem algumas vertentes ali voltadas para GCP, né, na área de desenvolvimento de software, na área de Big Data, muitas coisas que a gente pode até marcar, né, dependendo aí do termômetro que vocês disserem, a gente pode marcar até um webinar voltado somente para Gemini e GCP, por exemplo, tá bom? Para a gente ver na prática como é que acontece, e na teoria também, né? Então, dentro do GCP, ele tem gerações de códigos, né, ajudando no design, na implantação, ele está ali integrado também com outras ferramentas, é um mundo, tá bom? Então, a inteligência artificial que você usa, ela é segura? Então, como é que vocês estão utilizando dentro do ambiente corporativo, né? Quando a gente está usando ali de pessoal, né, no celular, né? Como é que você está usando hoje dentro da empresa? Você coloca alguma planilha sua dentro de uma inteligência artificial que ela não é segura? Então, como é que o Google mostra essa segurança para você, né? O que traz de importância, o que diz respeito à privacidade. Então, todos os dados que são tratados dentro do Gemini, eles não são utilizados como modelos, tá certo? Externos. Ou seja, todas as fontes, todas as informações, todos os dados que vocês trabalham dentro do Workspace, ele fica apenas dentro da organização. Tá? Isso é um dado bastante importante, porque traz muita segurança, né, para o seu ambiente corporativo. Então, as interações, os dados, eles não são compartilhados para fora da organização. Eles não são também acessados ali por humanos, né, como ele diz, para seja uma análise de uso ou algo específico. Tá? Então, todas as informações, todos os dados que vocês colocam, seja uma planilha em PDF, elas são individualmente seguras, tá bom? Então, o compromisso que o Google, né, nos oferta aí referente ao Workspace, ele se estende dentro do Gemini. Então, automaticamente, os controles de governança, de dados, as práticas de tratamento de dados, né, dentro da prevenção de perdas de dados, de informações ali, ele abrange, dependendo do tipo de licença, essa questão de segurança. Então, a nível básico, né, para quem tem licença que não tem um grau de segurança tão grande, ele já tem ali essa segurança, tá, de não utilizar os dados e informações que vocês já colocam de forma externa, para que vocês busquem em outros sites, enfim. A criptografia também é a mesma, utilizadas para todas as licenças. Então, em âmbito geral, né, de forma geral, é muito seguro utilizar o Gemini. Né? Então, vou trazer alguns comparativos aqui de recursos, né, que tem dentro de algumas licenças da Enterprise e da Business. Lembrando que a Business Start hoje ela é uma licença, né, básica dentro da família Business, né, que ela traz dentro, já integrado, a inteligência artificial, mas com algumas limitações. Né? A gente tem algo mais completo quando a gente puxa para uma Business Standard, ou uma Plus, ou uma Enterprise Standard e a Plus. Então, o Gemini ele já está integrado no ambiente de vocês a partir de março, e esses recursos aí já estão disponíveis. Então, existem, sim, algumas limitações que eu vou trazer para vocês agora nesse comparativo, que dentro do ambiente ali do Gmail, né? Então, se você está com o Gemini no seu ambiente já ativado, né, o administrador ele já ativou o Gemini no painel para vocês utilizarem, vocês vão ver que existe uma estrelinha ali já no Gmail que vai lhe ajudar ali a escrever, né, seja lá uma resposta no e-mail, trazer algumas soluções ali de insights para você escrever um e-mail. Então, isso já está dentro da Business Start, tá? Todos esses benefícios, né, já estão dentro da Business Start. Então, Business Standard, Business Plus, Enterprise, ela vai ter algo mais robusto. Então, ela vai ter uma integração maior no que diz respeito ali ao Google Docs, né, ao Google Planilhas, ao apresentações, no Agenda, no Meet. Eu verifiquei agora quando eu entrei, interessante que quando você clica ali em participantes, existem algumas pessoas que eles estão tão perto que o Google Meet, ele já automaticamente, com a inteligência artificial, ele já imaginou que está dentro da mesma sala, o mesmo ambiente, e para que não haja aquele eco de microfone, ele une um único microfone. Então, isso está a partir da Business Standard, por exemplo,
tá? Essa unificação de microfones para que não fique esse eco final, né, que fica quando a gente fala muito perto. Então, existe um agrupamento ali de microfones já que eu já percebi que algumas pessoas já têm. Então, eles querem dizer que estão no mesmo ambiente, tá? Sem falar, né, que essa web, né, ela está sendo gravada, ela está sendo resumida e transcrita, já em português, tá bom? Que era uma coisa que muita gente estava querendo que essa nova atualização do Google, né, no Gemini, acontecesse. Então, a transcrição, a gravação e o resumo já está em português. Então, as licenças que tem aí a opção de gravar, vocês já podem já solicitar para que ele faça essa transcrição, tá certo? Então, tudo que é falado, ela vai ser transcrita e resumida também no final, e enviada por e-mail. Então, ali, dentro do Docs, né, dentro do Google Drive, do Sheets, do Google Slide, a gente tem a partir da Business Standard. Então, vocês podem ver aí que é algo mais robusto, né, vocês vão poder fazer análise melhor, que o Marcos vai mostrar um pouquinho mais na frente. Vou fazendo esse comparativo para vocês terem uma ideia do que se tem na Business Starter e nas outras licenças. Então, tome notas por mim, por exemplo, né, caso você não possa entrar numa reunião, vocês podem pedir para que ele faça essa anotação, né? Inclusive o Notebook LM, que é uma inteligência artificial também, que a gente vai ancorar ali algumas informações, né? Trazer dados importantes para que vocês trabalhem. Então, a inteligência artificial também está dentro do Notebook LM e está disponível aí dentro das versões, tanto da Business Starter, na versão mais básica, e o Notebook LM Plus. Como eu estou falando aqui agora, né? O Google Vids também. O que é o Google Vids? Então, para quem gosta de fazer edições de vídeos ali online, colaborativo, né? Então, que a ideia do Workspace é essa. É segurança, produtividade e colaboração. Então, se vocês têm aí acesso para fazer criação de vídeo, vocês podem fazer através do Google Vids. E o Notebook LM, que vocês vão poder também estar utilizando aí a partir da Business Standard. A Business Starter, ela traz ali a versão do Notebook LM básica. Então, a segurança, a privacidade, vocês vão ter isso todas as licenças, né, claro, né, e o acesso ao aplicativo. Meu amigo, bom dia. Tiro uma dúvida. Desculpa interromper a interpretação. Pode falar, meu amigo. Mas não sei se é possível fazer agora, mas enfim. O Notebook LM, ele eu consigo criar uma IA tipo fechada da organização, onde ele só consiga aprender ali os dados da organização, ou ele vai para alguma coisa para fora? Não, a ideia do Notebook LM é que você traga essa informação. Então, você vai precisar ancorar ali um PDF, alguma informação trazida de fora para dentro. Tá? Mas isso foge para a nuvem? Tipo, se ele foge para os dados, porque eu posso botar dados sensíveis sem me preocupar com... Sim, ele abrange o mesmo nível de segurança do Workspace, tá? Já que está integrado ali dentro da licença de vocês. Fica ali fechadinho na organização, beleza. Isso. Então, a questão de upload de arquivos, de dados, né, vocês vão ter aí, a partir da Business Standard, né, quando vocês acessam o aplicativo do Gemini, vocês podem subir arquivos, documentos, enfim, tanto no LM, no notebook, como através do aplicativo. Então, para quem não acessou ainda o aplicativo, né, vocês podem acessar através do gemini.google.com e vocês vão ter acesso aí a uma vasta ferramenta, né, de apoio, como eu disse, para informações, para gerar insights para vocês. E eu vou deixar essa parte da prática aqui um pouquinho mais para o Marcos, para mostrar para vocês na prática como funciona, tá bom? E a gente vai deixando as dúvidas e essas perguntas para o final, para a gente ganhar tempo aqui também, tá bom? Agradeço aí, a gente no final se fala. Marcos, fique à vontade, meu amigo. Perfeito, Anderson, obrigado. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para passar um pouquinho, né, do como estão as ferramentas de inteligência artificial dentro da plataforma do Google Workspace. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí a gente vai começando aqui, né, a explicar um pouquinho, a conversar um pouquinho sobre essas ferramentas, tá? Bom, hoje a intenção é trazer para vocês um pouco mesmo, tá? Porque o nosso tempo aqui é bem curto, então eu vou trazer para vocês um pouco das 3 formas que você tem para interagir com o Gemini, tá? Você vai poder interagir com o Gemini diretamente, a gente vai ver isso. Você vai poder interagir com o Gemini dentro das ferramentas do Google Workspace e você vai poder interagir com o Gemini através do Notebook LM. Tudo é Gemini,
tá? Muita gente acha que são ferramentas diferentes. Não, tudo é Gemini, é a mesma ferramenta, só que existem várias formas de você interagir com o Gemini, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho mesmo, dessas 3 formas de interagir, vou dar alguns exemplos, mas no final a gente vai falar para vocês, caso vocês queiram saber mais, né, caso vocês queiram uma demonstração específica, né, uma demonstração privada, a gente vai mostrar para vocês como é que vocês conseguem agendar isso com a gente, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver aqui quais são essas 3 formas que você tem de interagir com a inteligência artificial do Google Workspace. Bom, vou sair aqui da minha apresentação e a gente vai fazer na prática, tá? Então, eu vou abrir aqui o Gemini para a gente ver isso acontecendo, tá bom? Então, eu vou a primeira forma de interagir com a ferramenta que a gente vai ver hoje é a interação direto aqui com o Gemini. Então, essa página que eu estou com ela na tela aqui é o gemini.google.com, tá bom? Então, se você acessar gemini.google.com, você vai chegar nessa tela aqui. Percebam que eu estou usando o Gemini corporativo. Vocês repararem aqui na tela, você vai ver que vocês vão ver que ele está informando aqui, ó, Gemini para SafeTech Informática. Então, eu estou na minha conta corporativa. E isso é muito importante, tá? É importante que vocês estejam usando o Gemini corporativo. Por quê? Porque se vocês usarem o Gemini na conta pessoal de vocês, esses benefícios que o Anderson falou mais cedo, né, de você ter a segurança, de você ter controle sobre essas informações, esses não vão existir, tá bom? Esses benefícios você não vai ter, porque você está usando uma conta particular, né? Mas se você usar a conta corporativa, aí sim você vai ter esses benefícios de segurança, de controle, de governança dos seus dados, tá? Então, muito importante isso aí. Então, estou usando aqui na minha conta corporativa, né? Já informa para mim aqui, e estou aqui conversando com o Gemini. Primeira coisa que a gente vai entender aqui é que o Gemini, ele tem múltiplas personalidades, tá? O Gemini, quando você vai interagir com ele, você pode escolher qual é a personalidade que você quer interagir. Se você olhar na parte superior aqui da tela, você vai ver que nós temos aqui a opção de usar o Gemini 2.0 Flash, o Gemini 2.5 Flash, o 2.5 Pro e o Deep Research. Então, cada personalidade dessa é como se você estivesse interagindo com uma ferramenta diferente, como se você estivesse conversando com a inteligência artificial diferente. E os resultados que ela vai trazer vão ser diferentes, tá? De forma bem resumida aqui, só para vocês saberem, o 2.0 Flash é o mais simples dele, mas é o que vai dar respostas mais rápidas, tá? O 2.5 Flash é um modelo mais avançado desse 2.0, tá? Mas ele ainda está em fase de testes, então você corre o risco dele te dar alguma resposta que não seja tão precisa. O 2.5 Pro, ele vai te dar respostas mais completas, vai demorar mais, tá? Ele é um pouco mais lento, também está em fase de testes, mas é muito bom, ele dá respostas muito completas. Vou mostrar na prática, tá? A diferença de um para o outro daqui a pouco, quando a gente estiver conversando com o Gemini. E o Deep Research, tá? Que funciona a partir do 2.5 Pro. Essa personalidade aqui, esse modelo, né? Se a gente for utilizar a linguagem mais técnica, esse modelo aqui de inteligência artificial, ele é bem especial, tá? Quem nunca experimentou utilizar o Deep Research, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, né? O Deep Research, ele vai fazer uma pesquisa, como o nome está dizendo, né? Ele é uma pesquisa aprofundada. Então, se você faz uma pergunta para o Deep Research, primeiro ele vai montar uma estratégia, um plano de como ele vai te dar a resposta. Então, ele não vai te dar a resposta logo de cara. Ele vai dizer como é que ele vai procurar a resposta para a tua pergunta. E ele vai montar uma série de passos que você pode editar, se você quiser, de como ele vai procurar. Então, ele vai dizer quais são os sites que ele vai procurar, qual vai ser a metodologia que ele vai usar para procurar, e você pode editar isso para que a resposta final fique exatamente como você quer. E aí ele vai trazer a resposta para você, ele traz uma dissertação inteira, tá? Às vezes, uma pergunta simples, ele vai criar um documento de 5, 10 páginas
com todos os detalhes possíveis e imagináveis daquilo que você perguntou. Então, ele cria uma apresentação inteira para você sobre aquele tópico, nos mínimos detalhes. Muitas vezes ele cria com gráficos, com tudo, tá? Então, é uma ferramenta realmente fantástica. Você não experimentou utilizar o Deep Research quando você precisar, tá? Se eu quero fazer uma pergunta para o Gemini e quero a resposta simples na hora, obviamente eu não vou usar o Deep Research. Então, quando você realmente quiser aí um detalhamento maior sobre algum tópico que você está buscando, tá? Então, são as personalidades aqui que você tem dentro do Gemini. E quando você for utilizar o Gemini dentro das ferramentas, dentro do Gmail, dentro do Google Documentos, dentro do Planilhas, eles também vão ter personalidades, tá? Isso é uma coisa que muita gente às vezes fica na dúvida. A pessoa ela vai no e-mail e pede para o Gemini fazer um texto. O texto vai ficar curto. Por que o texto vai ficar curto? Porque você está pedindo para ele fazer um texto dentro de um e-mail. E-mails, geralmente, não devem ser muito longos. Não é interessante que um e-mail tenha 3 páginas, 4 páginas. Você até pode ter um anexo no e-mail com várias páginas, mas o corpo do e-mail em si, geralmente, ele deve ser breve, sucinto. Então, se você pedir para ele criar um texto dentro do e-mail, provavelmente o texto vai ficar curto. Se você quer um texto maior, se você quer um texto com mais detalhes, você tem que pedir para ele fazer isso dentro do Google Documentos. Então, perceba que cada ferramenta, né, Gmail, documentos, planilhas, tem o Gemini dentro dela, mas cada um tem a sua própria personalidade, tá? Então, é muito importante a gente entender esse detalhe, porque às vezes cria dúvidas, tá? Por que aqui funcionou de um jeito e ali funcionou de outro, tá? Porque existem essas personalidades para que ele consiga te entregar sempre o melhor resultado, ok? Bom, entendido isso, vamos começar a ver alguns exemplos práticos aqui de como utilizar o Gemini. Eu vou trazer, mais uma vez, tá? Só alguns exemplos, a gente não vai ter tempo de aprofundar tanto assim. Mas vamos lá. O Gemini, ele é muito bom em criar conteúdo. Então, sempre que você quer criar algum material, criar algum conteúdo interessante, né, você pode pedir para o Gemini criar isso aí para você. Por exemplo, eu vou pedir aqui para ele, ó, eu já deixei o prompt pronto previamente, para a gente ganhar tempo, tá? Mas eu vou pedir para o Gemini ele criar um documento para mim. E esse documento vai ser para me ajudar a falar sobre boas práticas de segurança na internet. Então, imagina que você está enfrentando aí dificuldades com segurança. O pessoal não está levando a sério a segurança, não está utilizando senhas fortes, não está usando autenticação em 2 etapas. Você está preocupado com essa questão de segurança e você quer explicar para as pessoas da sua empresa por que a segurança é tão importante, né? Por que é importante você se preocupar com a segurança? Mas talvez você não tenha esse conhecimento. Você não saiba quais são as melhores práticas. Você não saiba como explicar isso para as pessoas. Não precisa se preocupar, porque o Gemini sabe. Então, se eu chegar para ele aqui, olha, e disser o seguinte, olha, me ajude a ensinar boas práticas de segurança online para os meus colegas. Eu vou pedir para ele criar um texto que explica detalhadamente os principais erros na área de segurança e como você deve evitar. Então, eu não tenho esse conhecimento. Eu não estou passando esse conhecimento para o Gemini. É o Gemini que vai trazer esse conhecimento para mim. Eu vou pedir para ele criar aqui, olha. Ele vai fazer o texto. E vocês estão vendo como eu estou lá no 2.0 Flash, é instantâneo, tá? Já criou. Ah, mas está ruim para ler aí dentro do Gemini? Não tem problema. Tudo que o Gemini cria, você pode, com um clique aqui, olha, exportar para um documento. Então, vamos exportar isso aqui para um documento para a gente ver como é que ficou. Olha lá, ele já exportou, já está dentro de um documento aqui. Ó. Ele criou uma apresentação, né? Criou aqui um documento de 3 páginas para mim, em questão de 1 segundo, explicando aqui exatamente o que eu pedi. Né? As melhores práticas para que você esteja seguro ao utilizar serviços online. Tá? Eu pedi para ele detalhar aqui os principais erros e como evitá-lo. E foi exatamente isso que ele fez. Olha. Primeiro erro, senhas fracas. Ele vai dizer qual é o erro, vai explicar por que é perigoso e vai explicar como evitar esse erro. Segundo erro, como não cair em golpes, né, de phishing, de spam, etc.
Então, ele vai detalhar exatamente tudo que eu pedi. Ele trouxe quantos aqui? Deixa eu ver. Trouxe 6 erros. Ó. Então, ele trouxe os 6 principais erros, né, riscos que você está correndo na internet e às vezes nem sabe com relação à segurança. Então, veja, eu não trouxe nada desse conhecimento para ele, tá? Ele que gerou todo esse conhecimento. Óbvio, eu poderia ter sido mais específico na minha solicitação, tá? Eu poderia ter dito, olha, coloque esses erros aqui, fale sobre esse tópico, mas eu não fiz isso. Eu fiz questão de colocar uma solicitação bem simples para forçar a ferramenta a mostrar para vocês o potencial dela. Então, eu não dei nenhuma explicação detalhada para ele, mas mesmo assim ele foi capaz de criar tranquilamente aqui esse documento que eu pedi. Tá? Então, ele já gerou aqui, de forma bem simples, né, de forma bem direta, esse documento. E aí ele pode gerar qualquer outro tópico, tá, pessoal? Eu usei esse tópico aqui, porque é um tópico que é muito comum para a gente, mas você pode pedir para ele criar apresentações, documentos, estratégias. Eu não pedi para ele aqui, mas eu poderia ter solicitado também a estratégia de como aplicar isso aqui. E ele teria incluído ali no documento também, além dos erros, quais são as melhores estratégias para ensinar isso aí para as pessoas. Né? Então, você pode fazer solicitações complexas. Muita gente acha, eu vejo isso no dia a dia, tá? Muita gente acha que o Gemini é uma ferramenta para você fazer pergunta. E você pode fazer pergunta. Inclusive, o nosso próximo exemplo, eu vou falar sobre isso. Você pode fazer perguntas. Qual é esse valor? Quem é tal pessoa? Você pode fazer essa pergunta. Mas ele vai muito além disso. Né? Ele não só te traz respostas, ele cria realmente materiais para você. Então, ele não vai simplesmente buscar na internet uma informação e trazer e te entregar a informação pronta. Ele vai gerar, ele vai criar a informação baseada no que você solicitar. Tá? Bom, mas ele também faz busca, tá? Então, se você quiser fazer buscas, se você quiser usar o Gemini para procurar informações na internet, né? E para analisar essas informações, ele também é capaz de fazer isso. Por exemplo, se eu quisesse aqui saber, olha, vou fazer uma pergunta para ele aqui, ó. Qual é o país que mais produz café no mundo? E aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês a diferença aqui entre duas personalidades, né? 2 modelos. Primeiro eu vou fazer essa pergunta utilizando o Flash, tá? Vamos ver a resposta que ele vai dar. Tá? Então ele trouxe aqui, olha, que o país que mais produz café no mundo é o Brasil e trouxe algumas informações, né? Que é o maior produtor há mais de 150 anos, falou aqui quais são alguns dos estados, né, do Brasil que produzem café. Então ele trouxe essas respostas. Vamos agora fazer a mesma pergunta no 2.5 Pro, que vai trazer uma resposta um pouco mais detalhada. Não é o Deep Search ele demora um pouco, tá? Então eu não vou usar ele hoje aqui, que ele demora um pouquinho, né, para gerar, mas eu vou usar o Pro, e vocês vão ver aqui, olha, que já aumentou bastante aqui, apesar de eu ter feito uma pergunta bem simples, né? Perguntei basicamente qual é o país. Ele nem precisava ter trazido essas informações todas aqui, mas ele se esforçou para trazer um pouco mais, né? Então ele trouxe a mesma resposta, disse que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas aí trouxe aqui, ó, se eu não me engano, na outra resposta ele trouxe que o Vietnã também é um produtor de café. Agora ele trouxe os outros aqui, ó, os outros grandes produtores. Então, ele trouxe mais informações. Né? Aqui, ó, Vietnã, Colômbia, Indonésia, Etiópia, né? São outros países aí. Então, existe realmente uma diferença, né? Quando você utiliza aqui o 2.0 Flash e o 2.0 Pro, né? E outros modelos ali de inteligência do Gemini, tá? Então, fiz uma pergunta, ele respondeu, mas não é só isso não, tá? A gente pode também fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pedir agora para ele criar um gráfico aqui dos países que mais produzem café no mundo. Tá? Deixa eu pedir aqui, ó. Só especificar aqui o idioma. Vou pedir para ele criar um gráfico. Então, ele é capaz de puxar a informação e é capaz de gerar conteúdo também em cima dessa informação. Então, ó, ele trouxe aqui, olha, o gráfico dos países, né,
e o quanto eles produzem aqui, ó, produção em sacas de café. Né? Então, ele está trazendo aqui a quantidade, né, de sacas de café, né? O Brasil em primeiro lugar, Vietnã em segundo lugar e alguns outros países aqui. Né? Então, ele é capaz de extrair informação, não só te trazer aquela resposta simples, pode fazer isso aí também, se é só isso que você quer, mas ele também consegue extrair, né, e gerar, criar informação, criar conteúdo para você, analisar conteúdo para você. Né? Então, ele vai muito além de uma simples pesquisa. Tá bom? E, por último, né, o nosso último exemplo aqui dentro do Gemini, né, dessa primeira interação que a gente está fazendo, é a capacidade de economizar tempo. Né? Então, se você tem uma tarefa repetitiva, se você tem uma tarefa que você talvez não saiba fazer, e se você fosse fazer do zero aquela tarefa, ia demorar muito tempo para você fazer, o Gemini ele pode te ajudar com isso. Por exemplo, vamos supor que eu preciso, alguém solicitou para mim que eu fizesse uma reunião para saber como está o grau de satisfação dos funcionários da minha empresa. Mas eu não sou da área de recursos humanos, eu não sei fazer isso. Né? Eu não sei como fazer uma pesquisa de clima organizacional, eu não sei fazer nada disso. Mas foi solicitado a mim que fizesse esse processo. A quem é que eu vou pedir ajuda? Ao Gemini, né? Com certeza. Então, olha, eu vou dizer para o Gemini o que é que eu preciso fazer e vou pedir ajuda dele, porque eu realmente não sei fazer isso. Eu vou dizer para ele exatamente o que é que eu preciso. Isso aqui é muito importante, tá? Que vocês sejam o mais específicos possíveis na sua solicitação. Inclusive, para aquelas pessoas que quiserem aprender um pouco mais sobre isso, nós estamos desenvolvendo, ainda não saiu esse produto, tá? Mas vai sair, tá? Está na fase final de desenvolvimento. Eu já estou adiantando aqui para vocês, né? Nós estamos desenvolvendo um outro webinar que vai falar somente sobre a área de prompts. Né? Vai falar sobre como você cria esses pedidos para as inteligências artificiais. Tá? Então, esse é um produto novo que a gente está desenvolvendo, né? Que é engenharia de prompt. E aí a gente vai trazer esse produto para vocês muito, muito em breve. Tá? Então, fiquem atentos aí. Vai ser divulgado para vocês muito em breve. E aí lá vocês vão poder aprender a criar prompts realmente mais precisos, tá? Hoje eu estou criando prompts simples aqui, para a gente ganhar tempo, mas você vai poder criar prompts bem mais precisos. Bom, vamos lá. Então aqui, ó, eu estou passando a minha bronca para o Gemini. Eu vou dizer, ó, Gemini, eu preciso fazer uma reunião aqui para saber o grau de satisfação dos funcionários da minha empresa, mas eu não sei fazer isso. Então como é que eu devo conduzir essa reunião? E que perguntas eu devo fazer para verificar esse grau de satisfação? Isso aqui poderia ser uma pesquisa interna, poderia ser uma pesquisa com clientes também, para saber o grau de satisfação com o cliente. Né? Você pode utilizar aí dentro do seu cenário. Então, vou pedir para ele gerar isso aqui para mim, e ele vai gerar aqui para mim. Ó. Mais uma vez, eu vou jogar lá dentro de um documento de texto, tá? Que é mais fácil da gente ler. Ó, você está vendo que ele gerou um processo completo aqui, tá? Mas vamos jogar lá no texto, para ficar mais fácil, né, da gente visualizar. Pronto, ele já jogou lá dentro de um texto. Olha lá, criou, eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem, tá? Ó, criou o processo completo para mim. Primeiro, como conduzir a reunião, né? Já que isso é algo que eu não sei fazer, e eu pedi ajuda para ele, e eu especifiquei, Gemini, eu não sei fazer isso, me ajude. Né? E ele foi capaz de criar isso aí para mim. Ó. Então, primeiro ali, ó, como conduzir a reunião. Então, tudo que eu preciso saber, todos os pontos que eu preciso saber para conduzir essa reunião. A gestão do ambiente, como é que deve ser o ambiente para essa reunião. Como é que vai ser a condução dessa reunião, quais são os propósitos, quais são as perguntas, né? Registrar, como é que eu devo registrar as respostas. Né? Depois o encerramento da reunião, agradecimento, próximos passos, tudo mais. E depois ele trouxe aqui, olha, exatamente o que eu pedi para ele. Quais as perguntas que eu devo fazer? Porque eu não sabia disso. Então eu perguntei para ele. Aí ele fez aqui, ó, sobre o trabalho, sobre a cultura, sobre liderança, né? Desempenho, remuneração,
Então, ele trouxe todas as perguntas que eu deveria fazer nessa situação. Eu não preciso seguir exatamente o que ele trouxe, tá? Mas se você não tem esse conhecimento, ou se você só tem um pouco de conhecimento, isso aqui já vai te nortear, né? Isso aqui já vai servir de base. Você pode pegar isso aqui e desenvolver mais, se você quiser. Mas você já tem uma base para você trabalhar. Então, a gente, em 2 segundos, nós saímos do zero para um processo já completo. Eu poderia usar do jeito que está aqui, sem fazer nenhuma modificação, se eu quisesse. Então, está aqui o processo completo, né, em menos de 1 segundo, processo completo de como fazer, né, uma análise de satisfação, né, de clima organizacional dentro da sua empresa. Tá? Então, muito interessante. Isso aqui serve para quem não é da área, não tem conhecimento nenhum, ou quem é da área, tá? Porque mesmo quem é da área, sempre tem coisas para aprender, sempre tem coisas para acrescentar, né? Então, ele é muito bom em fazer esse processo aqui, né? Em te ajudar a ganhar tempo. E ele também é muito bom para te ajudar a entender, né, conteúdo. Então, aqui eu mostrei para vocês um conteúdo que eu não sabia e eu pedi ajuda para o Gemini. Mas, e se o conteúdo já estiver pronto? E se eu tiver algum documento, por exemplo, e eu quiser ajuda com esse documento que já está pronto, qual é a capacidade do Gemini para entender? A gente já viu que ele é muito bom em gerar, em criar. Mas será que ele é bom em entender também? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, olha, um arquivo que está aqui no meu computador, tá? Deixa eu pegar aqui. Pronto, eu tenho um arquivo aqui. E eu vou pedir para ele fazer uma análise desse arquivo. Esse arquivo que eu peguei é um contrato de locação, tá? É um contrato simples, vai servir só como exemplo aqui para a gente fazer essa demonstração. Você poderia usar qualquer documento, esse documento ele pode estar em PDF, pode estar em texto, qualquer formato, tá? Não tem problema. Pode ser até uma imagem. Se você quiser usar uma imagem, você consegue também utilizar uma imagem aqui. O que eu vou pedir para o Gemini? Analise esse contrato para mim. Olha lá, vou pedir para o Gemini analisar. Então, eu coloquei um arquivo de PDF que tem esse contrato e vou pedir para o Gemini analisar para mim. Esse contrato, só para vocês terem ideia, ele tem, se eu não me engano, 11 páginas. E aí, olha, o Gemini, eu vou jogar lá no documento de texto de novo, tá? Só para que facilita a nossa leitura aqui. Então, ele vai pegar essas 11 páginas do contrato e vai resumir em 2. Olha lá, resumiu as 11 páginas do contrato em 2 páginas. Então, trouxe aqui todos os pontos importantes, olha, que a gente tinha no contrato. Ele viu que era um contrato de locação, né? A primeira parte aqui é a qualificação das partes, depois as cláusulas, né? Primeira cláusula, segunda cláusula. Então, ele resumiu as 11 páginas do contrato em 2 páginas. Então, se você tem algum material e precisa entender esse material rapidamente, você consegue fazer isso com o Gemini. Né? Se o material já está pronto, você quer que ele analise esse material para você, ele vai ser capaz de analisar. Se você pedir para ele simplesmente analisar, ele vai fazer isso aqui, tá? Ele vai analisar fazendo um resumo. Mas se você quiser, você também pode pedir para ele aqui, olha, faça uma análise de riscos deste contrato. Você pode ser específico também no que você está solicitando, tá? Se quiser uma análise de riscos, ele vai fazer uma análise de riscos, olha. Então, ele vai identificar todos os pontos do contrato. Eu não vou jogar esse no documento de texto, tá? Para a gente ganhar tempo. Mas, só para vocês entenderem aqui, ele fez uma análise, ele entendeu cada ponto, ele pegou cada cláusula que ele considerava arriscada, problemática, trouxe aqui a cláusula e trouxe qual é o problema que pode acontecer com essa cláusula. Tá? Então, ele fez uma análise identificando aí os possíveis riscos que a gente tem aqui dentro desse contrato. Então, você pode ser específico também na sua análise, né? Se você quiser analisar aqui algum documento que já existe. Tá? Bom, pessoal, tem muito mais coisa para falar, tem muito mais coisa para mostrar aqui de Gemini, mas o nosso tempo não vai permitir. Então, eu vou seguir para segunda
forma de interagir com o Gemini, que é a interação dele dentro das ferramentas do Google Workspace, tá? E eu vou passar rapidamente aí, porque o nosso tempo já está quase acabando, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente essa interação, tá? Então, se a gente abrir, por exemplo, aqui, olha, o Gmail. Se a gente abrir o Gmail, você vai ver que o Gemini... Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Se a gente abrir o Gmail, ó, o Gemini já está aparecendo aqui para mim, ó, né? Já está fazendo a introdução dele aqui, dizendo tudo que ele é capaz de fazer. Então, aqui dentro do Gmail, você tem também o Gemini, tá? Lembrando que aqui vai ser uma personalidade, né? Um modelo específico. Então, ele vai te ajudar com e-mails. O que ele vai ser capaz de fazer? Ele pode criar e-mails para você. Então, se você quer criar um e-mail, você precisa fazer um convite, você precisa marcar uma reunião, né? Você quer fazer algum e-mail, mandar algum e-mail para alguém, você pode pedir para o Gemini criar esse e-mail para você. Você pode pedir para o Gemini resumir também. Se você receber um e-mail grande, você não está com tempo de ler, mas você quer o resumo, o Gemini também pode resumir para você. E ele pode também responder e-mails para você. Então, se você receber um e-mail e você quer criar uma resposta, né, você pode dizer, olha, responda esse e-mail dessa forma, falando tal e tal, né, dando tal e tal resposta, e ele vai fazer isso para você. Eu não vou conseguir mostrar para vocês na prática, né, porque se eu for mostrar aqui um por um, a gente iria extrapolar o nosso tempo, mas você já sabe, né, quem quiser ver isso aqui de forma mais detalhada, pode entrar em contato com a gente para agendar, né, uma sessão personalizada, e aí sim a gente consegue mostrar para vocês na prática isso aqui, tá? Mas ele pode te ajudar bastante aqui com os teus e-mails. Se a gente vier aqui para o documentos, o Gemini também está aqui, né? O Gemini também, deixa eu criar um documento novo aqui, olha. O Gemini também está aqui dentro do documento. E ele pode criar conteúdo para você. Então, precisa escrever um texto, precisa criar uma vaga de emprego para postar lá no site, qualquer tipo de material, tá? Qualquer documento. Precisa criar uma ata de uma reunião, precisa criar um documento, precisa criar um contrato, precisa analisar um contrato, mais uma vez, eu poderia estar com o contrato aqui, pedir para ele analisar aqui. Você poderia até selecionar uma parte, né, do texto e pedir para ele analisar só aquela parte. Você pode pedir para ele reescrever também partes do seu texto. Então, se eu tenho um documento aqui, eu posso selecionar uma área do documento e pedir para ele reescrever só aquela área do documento. Tá? Então, ele é muito bom nisso aí. Eu vou jogar um texto aqui, só para não ficar em branco aqui a tela, eu vou pedir para ele gerar um texto aqui para a gente, olha. Ó, eu vou pedir para ele fazer uma vaga de emprego para mim aqui, olha. Quem gosta muito disso é o pessoal de RH, né? Então, você já não tem mais o trabalho de gerar, né, os textos para as vagas de emprego. Então, olha, vou pedir para ele gerar a vaga de emprego e só para vocês entenderem aqui, eu dei pouquíssima informação para ele, tá? Eu disse, olha, é uma vaga de emprego para um engenheiro, né, de segurança na área de tecnologia. E veja o que ele fez. Gerou a vaga completa para mim, com os requisitos da vaga, os benefícios da vaga, e eu não passei para ele, mas ele mesmo gerou. Eu poderia ter dito para ele, os benefícios são esse, e ele já teria gerado, né, em cima dos benefícios da minha empresa. As responsabilidades, né, o que é que um engenheiro de segurança precisa saber, precisa ser capaz de fazer. Então, gerou a vaga completa aqui, ó, o texto completo da vaga. Né? E aí, como eu falei para vocês, você pode selecionar aqui uma área, né, específica. Eu não gostei dessa área. Eu posso modificar só essa área. Posso pedir para o Gemini reescrever só essa área. Eu posso pedir para ele reformular, encurtar, detalhar, ou posso dar um comando específico, acrescente tal informação, remova tal informação. Né? Então, muito, muito, muito bacana aqui a capacidade do Gemini de criar e melhorar textos para você. Tá? Não é só criar, ele consegue também entender e melhorar os textos. Se você já tem um texto criado, você pode usar o Gemini para melhorar aquele teu texto. Tá? Então, muito interessante. E, por último aqui, vou sair da tela cheia aqui, por último, a gente vai dar um pulinho aqui no Planilhas. Ele está dentro de outras ferramentas, tá, pessoal? Mas eu vou
mostrar só algumas hoje aqui para vocês, tá? Então, aqui dentro do Planilhas, o Gemini está aqui também. E ele pode te ajudar, né, a criar planilhas e a entender planilhas, né? Então, você pode aqui, olha, trabalhar com planilhas. Por exemplo, aqui, ó, vou pedir para ele criar rapidamente uma planilhazinha para mim aqui. Tá? Eu vou pedir para ele criar uma planilha listando aqui a população de alguns países. Olha lá. É instantâneo, tá? Isso a ele, olha. Me dê a população de alguns países da América Latina. Eu poderia ter dito quais são os países? Poderia, mas eu não especifiquei. Eu deixei livre para ele fazer. Mas lembre-se que você sempre pode solicitar com detalhes, se você quiser. Tá bom? Então, olha, criou a planilha para mim aqui, com a população de alguns países. Mas e se eu já tivesse essa planilha? Se ela já tivesse pronta e eu quisesse, na verdade, analisar? A gente pode fazer isso também, olha. Vamos botar aqui, ó. Qual o país com a maior população entre 0 e 14 anos? Então, eu estou pedindo agora para ele analisar o conteúdo dessa planilha. Ele analisou para mim aqui, olha. E trouxe a resposta. Né? O Brasil é o país com a maior população desses países aqui, tá? Que eu pedi para ele. O Brasil tem a maior população entre 0 e 14 anos, aproximadamente aqui 45 milhões de pessoas. Né? Então, ele vai ser capaz de fazer análises aqui em cima do seu texto também, né? Em cima do seu conteúdo, né? Do que está aqui dentro da sua planilha. Você precisa de ajuda com fórmulas também, não sabe fazer uma fórmula específica, o Gemini consegue te ajudar, ele consegue te ensinar também a como criar e utilizar fórmulas específicas aqui no Google Planilhas, tá? Então, pessoal, foi só uma pincelada aqui, tá? De forma bem rápida, só uma pincelada aqui nas informações. E vamos agora para a terceira e última forma de interagir com o Gemini. Essa aqui realmente é fantástica, né? Que é o Notebook LM, né? Que também é o Gemini, só que é outra forma diferente de interagir. Eu vou abrir ele aqui, tá? Vou abrir aqui o Notebook LM, que é notebooklm.google.com, tá? Para acessar ele. Você pode abrir aqui o Notebook LM. E o que é o Notebook LM? O Notebook LM, a gente até falou um pouco mais cedo, né? Teve uma pergunta aí sobre o Notebook LM, que o Enzo respondeu. O Notebook LM, ele é uma interação com a inteligência artificial, aonde o conteúdo é definido por você. Então, se você tem, por exemplo, vários materiais falando sobre um determinado assunto e você quer resumir aqueles materiais, você quer procurar alguma informação dentro daqueles materiais, você pode usar o Notebook LM para fazer isso aí para você, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu colocar aqui em tela cheia. E aí, olha, é muito simples de utilizar, tá? Você vai clicar aqui, olha, para criar um novo notebook, né? Uma nova interação, e ele vai mostrar para você que você pode inserir materiais, né? Você pode inserir conteúdo. Olha, aqui você pode puxar arquivos que estão no seu Google Drive, você pode puxar arquivos, né, materiais que estão na internet, e você pode colocar texto diretamente aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um documento lá do meu Google Drive. Vamos pegar um ementa aqui de um treinamento aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar um ementa aqui do Gemini. Vamos aqui, Gemini. Pronto, eu peguei um ementa aqui, né, um texto que tem a ementa de um treinamento de Gemini. E eu alimentei o notebook. Eu coloquei um documento só, tá? Mas você pode colocar vários documentos aqui. E de cara, você vê que ele já fez um resumo aqui para mim no documento. Sem nem eu precisar pedir, ele já fez um resumo aqui desse documento. Tá? Aqui embaixo, você pode fazer perguntas para o Gemini. E todas as respostas que ele vai te dar são com base nos documentos que você tem aqui.
Então, ele não vai em um site qualquer ou vai na internet, em uma fonte qualquer, para trazer essas informações. Ele vai trazer essas informações dentro do conteúdo que você colocou. Então, você consegue limitar qual é o conteúdo que ele vai pesquisar. Tá? Mas não é só isso que ele faz, não. Ele faz muito mais, tá? Ele tem aqui também, ó, você pode pedir uma visão geral em áudio. E ele vai gerar um áudio para você como se fosse uma aula explicando tudo o que você colocou aqui. Você pode selecionar um documento só, tá? Para ele fazer uma aula específica para cada documento que você colocou, cada fonte, né, que você colocou, que pode ser documento, pode ser imagem, pode ser áudio, pode ser PDF. Você pode colocar vários formatos aqui, tá? Então você pode selecionar uma fonte só e pedir uma aula sobre aquela fonte, ou você pode selecionar várias fontes e pedir para ele gerar uma aula sobre todas aquelas fontes que você selecionou. E ele vai gerar isso em áudio, tá? Ele vai gerar no que ele chama de estilo podcast. São duas pessoas falando. É uma pessoa perguntando e outra pessoa respondendo, né? E ele gera essa aula. Então, você tem um texto ali grande, você não quer ler esse texto, não está com tempo de você ler esse texto, ele gera em áudio aqui para você, ó. Não vai dar para vocês escutarem aqui, ó, mas eu vou dar play aqui, ó. E ele já tá falando aqui, ó. Né? Então ele está me ensinando aqui, ele gerou, como era um documento só, né? Um documento curto, ele gerou um áudio de 5 minutos, olha, 4 minutos e 54. Se fossem documentos maiores ou mais documentos, ele geraria uma aula maior ainda, né? Mais longa ainda. Mas ele consegue aqui gerar uma aula para você sobre cada uma das fontes que você colocar aqui. E tem mais, ele consegue aqui, olha, gerar um guia de estudo. Então, se você colocar vários documentos, especialmente se forem vários documentos sobre o mesmo tópico, então eu fui atrás eu quero aprender uma determinada área, um determinado tópico. Então, eu fui na internet e eu peguei 2 textos, eu peguei 2 vídeos, eu peguei vários conteúdos sobre aquele tópico. E eu não sei por onde começar. Inclusive, alguns desses conteúdos, eles podem estar repetidos. Se eu peguei esse texto na internet, se eu peguei 2 textos na internet, pode ser que uma parte desses textos esteja igual. E aí, se eu for ler, eu vou perder tempo. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso pedir para o Gemini gerar um guia de estudo. Então, o Gemini ele vai analisar todo o conteúdo, né, de todas as fontes que você selecionou e vai gerar um guia de estudo. Aqui, olha, ele gerou um guia de estudo com todos os tópicos que você deve estudar, em que sequência você deve estudar, e ainda gerou algumas perguntas para você aqui, olha, para você testar o seu conhecimento. Então, depois que você seguir o guia de estudo que ele fez aqui para você, você ainda vai ter aqui, né, algumas perguntas que ele vai fazer, né, que você pode fazer para você mesmo, para você ver se você realmente aprendeu. Então, muito interessante aqui o que o Notebook LM consegue fazer para você, tá? Se for um documento que tenha datas, né? Por exemplo, um documento histórico que tenha datas, você pode ainda pedir aqui, olha, para ele gerar uma linha do tempo. Então, ele vai explicar todo aquele conteúdo para você numa ordem cronológica. Se tiver informação de tempo, tá? Para isso funcionar, você tem que ter informação de tempo ali nas tuas fontes. Mas ele vai organizar as tuas fontes, vai gerar ali, né, um guia explicativo das fontes por ordem cronológica também, tá? Então, pessoal, realmente o Notebook LM, vocês devem ter visto aqui, obviamente ainda tem muito mais, né, para mostrar aqui. Como eu falei para vocês, é só uma visão geral, só um gostinho, né, do que essas ferramentas têm para oferecer, né? Mas o Notebook LM realmente, de longe, é uma ferramenta especial, né? Uma ferramenta que vai trazer aí uma forma diferenciada de você interagir com a inteligência artificial, tá?